Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Franchetti, você está no canal Tarefa em Casa. A videoaula de hoje é sobre regra de 3. Nós temos dois tipos de regra de 3, a simples e a composta. Essa videoaula é especificamente sobre regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela permite resolver alguns problemas encontrando um valor a partir de 3 valores já conhecidos. Por isso o nome regra de 3, nós temos 3 valores já conhecidos. Em uma regra de 3 simples, nós temos duas grandezas, uma incógnita e os 3 valores já conhecidos. Observem nessa tabela, nós temos a velocidade e tempo. Quem é velocidade e tempo? Velocidade e tempo são as grandezas. Então, nós temos as grandezas é igual a velocidade e tempo. E aí nós temos 60 km por hora, 120 km por hora e 2 horas. Esses valores são os chamados valores conhecidos, 60 km por hora, 120 km por hora e 2 horas. E a nossa incógnita é o x. Então, nós temos aqui a nossa incógnita, é o valor que nós vamos buscar, que nós vamos determinar, ok? A regra de 3 simples, né? As grandezas podem se relacionar de duas formas, direta ou inversamente proporcionais. Temos um quadro para mostrar aqui essa relação, distância e tempo. Essas são as grandezas, distância e tempo. Observem que nós temos aqui, olha, na distância, 10 km, 20 e 40 km. O tempo, 30, 60 e 120. Esse quadro sugere que um móvel, uma partícula, uma pessoa, um automóvel, percorre uma distância de 10 km em 30 minutos. Se a distância for de 20, ele gasta 60. E se a distância for de 40, ele gasta 120 minutos. Ou seja, conforme a distância aumenta, o tempo também aumenta. Nesse caso, nós dizemos que as grandezas distância e tempo são diretamente proporcionais. Ou seja, na medida que a distância aumenta, o tempo também aumenta, na mesma proporção. Observem que de 10 para 20 dobrou, de 30 para 60 dobrou também, de 20 para 40 dobrou, e de 60 para 120 dobrou também. Temos agora outro quadro falando de velocidade e tempo. Então, esse quadro está relacionando as grandezas velocidade e tempo. Temos aqui uma velocidade de 40 km por hora e um tempo de 3 horas para percorrer uma certa distância a essa velocidade de 40 km por hora. Aqui a velocidade aumentou para 80 e o tempo diminuiu para 1h30. Quando a velocidade aumentou para 120, o tempo foi ainda menor, 1 hora. Nesse caso, nós dizemos que as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Ou seja, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui, né? Ou seja, na medida em que a velocidade vai aumentando, quanto maior a velocidade, o tempo vai sendo menor. Observem que a proporção é a mesma, ela dobrou aqui, o tempo aqui caiu pela metade. Para fixar esse assunto de regra de 3, eu trouxe aqui alguns exemplos. Nesse primeiro ele fala que um operário recebe R$20 por cada hora trabalhada, quanto que ele vai receber se trabalhar 15 horas. Trouxe aqui um quadro para simplificar e organizar esses dados, né? Então nós temos aqui, ó, tempo 1 hora, 15 horas e valores aqui 20 e x. Então nós temos, se ele trabalhar 1 hora, ele recebe R$20. Se ele trabalhar 15 horas, quanto que ele vai receber? Analisando aqui essas duas setas, olha só, nós temos que tempo aumenta nesse sentido e o valor a receber também aumenta nesse sentido, ou seja, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai receber. Organizando essas informações para a resolução do problema, nós temos que 1 está para 15, né? 1 está para 15, assim como 20 está para x. E agora nós vamos proceder da seguinte maneira, nós vamos multiplicar esses valores aqui em cruz, multiplicar o 1 pelo x e o 15 pelo 20. Então, 1 vezes x é igual a 15 vezes 20. Sabemos que 1 vezes o x é x e 15 vezes 20 é igual a 300. Portanto, x é igual a 300. Ou seja, se ele trabalhar aqui 1 hora, ele vai receber R$20. Se ele trabalhar 15 horas, ele vai receber R$300. Certo? Segundo exemplo, ele diz que um ciclista ele percorre um trecho em 30 minutos. Se ele pedalar aí a uma velocidade média de 10 km por hora,
Ele quer saber em quanto tempo ele vai percorrer esse trecho se ele aumentar essa velocidade para 20 km por hora. Então, aqui nesse quadrinho, para resumir as informações, organizar melhor as informações, nós temos as grandezas velocidade e tempo. Né? Se ele percorrer um trecho a uma velocidade de 10 km por hora, tempo 30 minutos. Se ele aumentar essa velocidade, o tempo vai ser de x minutos. Então, nós temos aqui as grandezas velocidade e tempo. Os valores já conhecidos, que é 10 km, 20 km por hora e 30 minutos. E a incógnita, que é o x. Observe que nesse caso aqui, olha, as setas elas têm sentidos opostos, ou seja, se eu aumentar a velocidade, o meu tempo diminui. Então, o meu tempo aqui, ele aumenta no sentido contrário. Simples de analisar essa informação. Por quê? Se você vai a um determinado local e você vai numa passada um pouco mais lenta, você vai gastar um tempo. Se você aumentar a passada, né, o que vai acontecer? Você vai diminuir o tempo. Okay? Então, olha, organizando essas informações para resolução, nós temos aqui que 10 está para 20, só que o que aconteceu aqui? Olha, nós invertemos os valores da grandeza tempo. No lugar de 30 estar para x, nós colocamos x está para 30, porque as grandezas velocidade e tempo se relacionam de forma inversamente proporcionais. Feito isso, é só multiplicar da mesma forma que nós multiplicamos o exemplo 1. Multiplicar incluso o 20 pelo x e o 10 pelo 30. Então está aqui, olha, 20 vezes x igual a 10 vezes 30. 20 vezes x é 20x. 10 vezes 30, 300. Chegamos aqui numa equaçãozinha básica, onde nós temos 20x igual a 300. Temos que isolar o x, ou seja, esse x tem que permanecer desse lado e esse 20 vai passar para o outro lado. Então, se o 20 está multiplicando desse lado, do outro lado ele vai passar dividindo. Então, está aqui, olha, ele estava multiplicando aqui, que ele passou a dividir. X é igual a 300 dividido por 20, que é igual a 15, no caso aqui, 15 minutos. Então, olha, a 10 km por hora, ele percorre um trecho em 30 minutos. Se a velocidade aumentar para 20, ele percorre o mesmo trecho agora em 15 minutos. Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Bom, pessoal, esse é o básico sobre regra de 3. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aí nas próximas videoaulas. Um abraço e até a próxima.